Bom, gente, estamos aqui para mais uma Conversas com a Chico. Tá? Hoje a gente trouxe o Davi Secom, graduado em Artes Plásticas pelo Instituto de Artes, né, Davi? Isso. E que ganhou um prêmio também da Aliança Francesa para uma residência, né? Agora me perdoe meu horrível francês, no Centre Intermondes, é assim que fala. Eu sou péssima. Davi, a palavra está contigo, então, pode começar. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado primeiro a Chico Lisboa por ter me convidado, obrigado Lise por estar me recebendo aqui hoje e obrigado a todo mundo que veio aqui, tá me assistindo. Eu vou mostrar um pequeno PowerPoint, não é tão pequeno, mas tem várias, são só imagens, então a gente vai passar por ele de uma maneira mais leve. E depois, no final da minha apresentação, eu vou abrir para a gente ter uma conversa, daí a gente pode trocar ideias, vocês podem me fazer perguntas, fazer comentários. Então, eu vou começar. E se vocês tiverem alguma coisa, vocês guardem para o final, por favor, para a gente conseguir passar essa parte da apresentação. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos. Ok. Então, como a Lise me falou, o meu nome é Davi Secom, algumas pessoas me chamam de David Secom, outras de Davi, é bem aberta essa situação na minha vida. E eu vou falar hoje um pouco sobre o meu percurso no campo artístico e sobre a minha inserção no campo da arte, tá? Então, eu vou falar um pouco da minha trajetória, basicamente, mostrar algumas exposições que eu fiz, algumas coisas que já aconteceram comigo, tanto boas quanto não tão legais, e vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência como artista visual. Então, para contextualizar um pouquinho, eu vou começar dizendo como é que eu cheguei nas artes visuais, tá? Eu, na verdade, comecei a minha formação em Davi, letras. Oi? Davi, só um minutinho. Uhum. Eu estou enxergando a imagem toda só na esquerda, a gente não consegue enxergar inteiro. Não sei se tu consegue posicionar o... Como assim, tu diz? Eu só enxergo um pedacinho, o finalzinho da frase. Ué? Vocês estão enxergando? Será que se eu botar... então, não vou deixar em tela cheia, de repente. Assim, Assim, melhorou? assim a gente Agora enxerga. sim. Vocês também não Isso. estavam enxergando inteiro. Assim fica bom para todo mundo? Fica. Vocês conseguem ler? Sim. Ok, vou deixar assim, então. Não vou deixar em tela inteira. Vamos ver Tá. como funciona. Então, eu comecei o meu percurso na Letras, em 2019. Eu fiz 3 anos de letras, letras alemão. E quando eu estava chegando no fim do curso, eu percebi que eu não queria continuar com essa formação, não queria trabalhar com essa área. Então, eu entrei numa pequena crise, assim, pensando o que eu poderia fazer, para onde eu poderia ir. E eu fui uma pessoa que sempre me interessei bastante por moda. Então, eu tinha muito desejo de ir para uma área criativa em que eu pudesse trabalhar com roupa, com criação, uma criação mais plástica, voltada também para o corpo, para essas questões. Então, eu pensei no início em fazer moda, mas como não tinha curso de moda na URGS na época, e eu não queria ir para uma universidade particular, não tinha condições de pagar uma universidade particular, eu resolvi, então, ir para as artes visuais, que era um campo próximo, que eu poderia trabalhar com questões que eu já, desde criança, eu fazia, desenhava, pintava, sempre tive muito interesse pela área das artes. E daí depois eu pensei em fundir isso com alguma coisa de moda e acabou que o que aconteceu foi exatamente o contrário. Eu me encontrei como artista visual dentro das artes visuais, foi no momento que eu me aproximei realmente do campo das artes visuais, comecei a frequentar exposições, conhecer outros artistas, descobri um pouco esse mundo das artes visuais, que era uma coisa que eu não tinha contato antes. E realmente foi onde eu me encontrei como ser humano e queria realmente me tornar artista, trabalhar a partir disso como artista visual. Então, como eu já tinha uma experiência prévia com a letras, logo quando eu entrei na universidade, eu já
já quis ir para uma bolsa de pesquisa para me aproximar de um campo de pesquisa que também eu tinha muito interesse, além da minha prática visual. Então, eu acabei entrando na pesquisa do Alexandre Santos, eu pesquisei nos currículos dos professores, porque eu ainda não conhecia nenhum, e vi que a pesquisa dele me interessava bastante, que era voltada para fotografia, arte contemporânea, e principalmente essa palavrinha que é diferença, porque o que me interessava era começar a pensar sobre essas questões de dissidência, de diferença, de um campo das minorias, LGBTQIA+, esse tipo de discurso me interessava. E também a ideia de micronarrativa, que é voltada para autorrepresentações, autoficção, todas as formas de representação da sua própria vida. São dois campos que, como eu entrei muito cedo nessa bolsa, eu li muitos textos que não estavam no currículo das artes visuais, eu pesquisei muitos artistas que acabaram me influenciando muito a produzir o meu trabalho e que me acompanham até hoje. Então, essa bolsa foi realmente um marco que fez bastante diferença na minha formação como artista e como pesquisador também. Então, logo quando eu comecei nas artes visuais, depois do primeiro ano, eu já comecei a expor. A minha primeira exposição foi em 2013, e foi na Funarte, em Montenegro, naquele salão deles 10x10. Eu fui selecionado e foi minha primeira experiência como exposição. Eu ainda estava descobrindo como fazer, então algumas coisas não repetiria naquele momento, de escolha, de moldura, de como levar a obra, essas coisas, mas eu estava ainda aprendendo e foi uma experiência super, super legal. Foi um salão super importante. E a partir disso eu comecei a desenvolver mais meu trabalho. Em 2014, eu fui selecionado pelo IEAV para fazer minha primeira exposição individual. Só que como estava tendo a Bienal nesse ano, a minha individual foi postergada para 2015. Então, eu fiquei com mais tempo para produzir. Foi aí que realmente eu produzi um grande corpo de trabalho, que foi onde começou a minha produção mais autoral. E que depois, também com essa exposição, eu recebi o prêmio IEAV, eu ganhei o prêmio Açorianos. Então, a partir disso aí, realmente foi uma virada na minha carreira, em que eu comecei realmente eu recebi o convite da Galeria Aura para ser representado por eles, eu comecei a ser chamado para outras oportunidades em Porto Alegre, comecei a conseguir outras exposições também fora de Porto Alegre, então foi um momento realmente que a minha carreira como artista se consolidou, começou a se consolidar, na verdade, né? Porque eu ainda me considero um artista jovem, só que agora eu já tenho um pouco de trajetória. Então, vou contar para vocês, então, um pouco como aconteceu o desenvolvimento do meu trabalho, tá? Quando eu entrei nas artes visuais, como eu disse, eu não tinha nenhum conhecimento sobre arte e eu não fazia ideia do que eu queria fazer como trabalho artístico. Eu não conhecia as técnicas de gravura, de cerâmica. Eu desenhava já, mas nunca tinha desenhado em grandes formatos. Então, foi realmente, o primeiro ano foi um ano de descoberta de técnicas, de experimentação. Eu fui fazer todas as cadeiras todas as matérias que eu podia, e descobri todas as linguagens e me interessei por tudo naquele momento. Eu queria descobrir tudo. Então, eu fui descobrindo todas essas técnicas, mas não conseguia ver por onde o meu trabalho artístico ia começar a se desenvolver, né? Eu fazia exercícios, fazia algumas coisas, e foi com esse primeiro trabalho, que se chama Vanitas, que é esse trípticozinho de gravura, que eu comecei a ver que era por ali que eu queria começar o meu trabalho artístico. Isso aconteceu foi uma história bastante engraçada, que, na verdade, eu estava fazendo uma matéria de gravura lá no ateliê do Instituto de Artes, e uma colega minha estava cortando as chapas, né? Normalmente a gente faz uma chapa de 10x15, um pouquinho maior, e ela cortou uns pedacinhos super pequenos de chapa e começou a jogar fora aquelas chapas de cobre. E eu achei aquilo um absurdo, jogar fora aquele cobre, que era um material que eu achava lindo. E daí eu disse, posso pegar essas chapinhas que tu tá jogando fora? Daí ela disse, pode, mas não tem o que fazer, não tem o que tu fazer com essas chapas, porque elas são super pequenininhas. E daí eu disse, eu acho que eu vou tentar fazer um trabalho nessa pequena chapa. E eram umas chapinhas de 1 centímetro, 1,5 centímetros.
E eu disse, agora eu me senti desafiado, eu vou tentar fazer um trabalho. E daí eu fiz esse trabalho que vai no ácido, é todo um processo, não sei se vocês conhecem o processo de gravura, mas tem que passar um betume, depois tem que deixar secar, tem que flambar, tem que botar fogo, depois tem que fazer o desenho, depois tem que botar no ácido, é um processo bastante químico, bastante exaustivo, e eu ainda fiz esse sombreamento, que é um outro processo de gravura também, que passa por grão, por outras questões. Então, foi realmente um desafio que eu encabecei, disse, vou fazer um trabalho com essas chapinhas. Daí eu peguei essas 3 chapinhas que ela tinha me dado e fiz essa primeira gravura. E depois que eu fiz essa gravura, eu me apaixonei completamente, eu me apaixonei pela linha da gravura e comecei a explorar esse sentido do pequeno formato. Daí eu gostei bastante dessas pequenas chapinhas e comecei a colecionar. Todos os meus colegas me davam pequenas chapinhas, eles cortavam as chapas deles e me davam sobras. E com aquilo eu criava tudo a partir do que chegava para mim, assim, a partir da forma que chegava para mim, eu inventava algum trabalho. E nessa primeira gravura que eu fiz, surgiu a figura do cervo, que eu comecei a me interessar bastante nessa época, porque eu tinha lido um livro que tinha uma figura de um cervo, e tinha toda essa metáfora também com o veado, que me interessava, com essa situação da diferença, eu já estava lendo vários textos sobre isso, já estava me aproximando desse discurso. Então, eu comecei a fazer, o primeiro trabalho que eu realmente fiz com cervo foi esse, que é o cervo enforcado, que eu trabalhei também com uma linha de costura. Então, eu fiz essa gravura nessa chapa também, que tem, eu acho que uns 2 centímetros e meio. E daí fiz essa finalização com essa linha, que seria uma corda de enforcamento, né? Com uma linha de costura. E a partir disso, meu trabalho em gravura começou a se desenvolver. Deixa eu ver como eu passo para baixo. Agora sim. Aí eu comecei a fazer vários trabalhos de gravura. Tem alguns que são mais recentes, tem alguns que já são dessa época de 2014, por aí, tem alguns que já são de 2018, 2019, mas foi uma série que até 2019 eu ainda estava fazendo trabalhos em gravura com essa ideia dos pequenos formatos e com essa figura dos cervos, né? Daí ela foi se expandindo, eu comecei a falar sobre essas questões de violência, de fragilidade, de delicadeza, comecei a expandir o meu discurso e também pensar sobre essa questão da reprodutibilidade, né? Como a gente consegue, com essa mesma figura, criar várias imagens e que elas vão se construindo como uma grande série, né? Quando tu mostra elas juntas, elas têm um outro peso. E também, a partir disso, eu comecei a desenvolver trabalhos em outras linguagens, também com essa figura, reproduzindo essas figuras que eu fazia na gravura, em outras linguagens, expandindo para objetos, expandindo para cerâmicas, expandindo para desenho, para outros tipos de suportes, mas que traziam essa questão da reprodutibilidade da gravura, que eu acho que é um dos grandes marcos do meu trabalho. Em qualquer linguagem, o que me interessa mesmo é essa reprodutibilidade como força ressignificante. Ai, nossa, que palavra horrível. Mas assim, no sentido de ressignificar essas figuras a partir dessa reprodução, né? Como a reprodução, ela também cria novas formas de ver essas figuras e reproduzindo elas em várias linguagens. Então, esse foi um trabalho que eu desenvolvi. Eu considero essa série finalizada a partir de 2019, mas eu fiz vários experimentos. Eu experimentei outros materiais, comecei a trabalhar com luzes, com lã, esse trabalho de baixo em cerâmica. Eu trancei uma lã, ela tem 2,5 metros, e eu fui trançando essa lã. Então, eu fui tentando misturar esses materiais, que é uma coisa que sempre me interessou. Como eu gosto de várias áreas das artes visuais, eu sempre tento encontrar uma forma de trazer todas essas áreas em algum trabalho, trazer algumas questões, talvez, de objeto para cerâmica,
ou de objeto para gravura e pintura com cerâmica, pintura com gravura. Tento misturar um pouco isso. E a partir dessa série, então, que eu comecei a construir em 2014, 2013, 2014, foi o começo dessa série dos cervos, eu me inscrevi para o IEAV e fui selecionado, então, para a minha primeira exposição individual, como eu falei ali no início, né? Então, ela aconteceu no final de 2015, no início de 2016. Por causa da Bienal, a gente teve ela foi postergada, então eu tive bastante tempo, eu já sabia que ia fazer essa exposição, e eu tive mais ou menos uns 6 meses para continuar desenvolvendo meu trabalho. Então, assim, no período de seleção até o período que eu fui exibir esse trabalho, eu tive 6 meses. E para mim isso foi fundamental, porque no momento que eu já sabia o espaço que eu ia expor, já sabia os trabalhos que começavam essa série, eu comecei a explorar novas formas de trabalho e continuei desenvolvendo um trabalho já mais diversificado. Nessa época, eu ainda estava começando com a ideia das gravuras, então foi o primeiro momento que eu comecei a realmente fazer outros objetos. Aí eu fiz essa roupa aqui, que é uma costura de um vestido com uma camisa. Eu fiz também um experimento de uma instalação que eu já vou mostrar para vocês. Também trabalhei com desenho, então esse foi minha primeira exposição e que realmente eu comecei a diversificar o meu trabalho de gravura, que tinha começado na gravura e que, enfim, seguiu até 2019. Aqui tem alguns outros objetos. Esse aqui é uma esse da esquerda é uma microinstalação, que era uma gravura que ficava suspensa e que o espectador tinha a possibilidade de estragar o meu trabalho. Ele podia pegar essa tesoura e cortar a minha gravura e deixá-la cair nesse vinho. Então, falava bastante sobre essa violência, né? Eu convidava também o espectador, nesse sentido dele ser anônimo, né? Ele está nessa galeria que não tem segurança, não tem ninguém olhando o que ele está fazendo, para ele ter essa capacidade de machucar o meu trabalho também, porque o meu trabalho fala também sobre violências, né? E essa era uma outra instalação que eu fiz nessa mesma exposição, em que era essa porta de banheiro, porque eu sempre me interessei muito por essa ideia de que no banheiro tu deixa mensagens anônimas, e são mensagens assim que às vezes são violentas, às vezes são sexuais, às vezes são uma brincadeira, às vezes são políticas. Então eu queria deixar também esse espaço. Uma coisa que me interessa também é ser anonimato, o que a gente faz no anonimato, né? E daí eu deixei durante 30 dias para as pessoas interferirem nessa porta. Então, essa é a foto antes da exposição abrir, e essa é a última foto no último dia da exposição, depois de 30 dias. Então, elas ficaram livres para interferir. Vocês veem que elas começaram a escrever na porta, e quando não tinha mais espaço, elas começaram a escrever na parede, foi crescendo essa intervenção, e foi super forte essa experiência para mim. Porque foi a primeira vez também que eu montei uma instalação desse porte, assim, uma instalação maior. Trabalhei com um trabalho grande, foi o primeiro trabalho grande e no sentido de um trabalho interativo que eu montei. Só que, ao mesmo tempo que eu estava fazendo todo esse trabalho de cervos, toda essa coisa que eu mostrei para vocês, eu também estava fazendo umas outras coisas que eu não via muito como juntar. Essa era uma delas. Eu estava fazendo uma série de fotografias no meu quarto. Eu sempre trabalhei muito no meu quarto, não tinha ateliê na época. Até hoje eu não tenho um ateliê, eu trabalho muito no meu quarto. E eu fazia essas fotografias que eram para ir para o meu Facebook. E eu me montava, assim, tirava essas fotos. Eu sempre gostei muito da ideia de edição de foto, como a gente consegue criar uma nova visualidade a partir das edições e da maquiagem, das perucas, das roupas. E eu fazia isso meio sem pensar, é uma coisa natural na minha vida. E quando eu mostrei essa série essas minhas fotos de perfil, porque eram umas fotos de perfil para o meu Facebook, para o meu orientador da bolsa de pesquisa, o Alexandre, ele disse: David, isso é um trabalho,
tu não tá vendo que isso tem um significado, tu tá se mostrando de várias formas, tu já pensou sobre isso? E foi aí que eu me dei conta que realmente isso era tão natural em mim que eu não pensava sobre isso. E foi ele que me mostrou que tinha uma potencialidade ali e que eram coisas que eu estava pesquisando na bolsa de pesquisa com ele. Então eu comecei a reunir essas fotografias e botá-las numa mesma pasta e olhá-las juntas e eu descobri que realmente eu me transformava nessas fotografias, e isso me interessava também como uma ideia de reprodução, né? Uma reprodução da minha própria imagem de outras formas. Então, de certa forma, tinha algo a ver com a ideia dos sebos, mas visualmente era um trabalho com uma outra solução visual. Eu também estava fazendo esse trabalho aqui, que era um trabalho mais de uma brincadeira, com o Tinder, né, que é um aplicativo de encontros, de namoro. Então, eu criei essa persona no Tinder, que era Marina, e eu criei um perfil que não tinha nada a ver, assim, as pessoas queriam buscar um namoro ali, colocavam um perfil que era meio padrão, todo mundo escrevia as mesmas coisas, assim, gosto de ir no cinema, gosto de ver Netflix, gosto de cozinhar, aquela coisa, assim, básica, e eu fazia umas legendas nada a ver, brincando um pouco com essa ideia de um aplicativo que tem uma finalidade específica, porque que a gente não pode subverter esse espaço, né? E eu também propunha novos tipos de conversa com essas pessoas. Então, a gente tinha conversas super estranhas, assim. As pessoas me perguntavam, oi, apresente-se? Eu dizia, não, muito obrigado. Aqui tem uma outra página aqui. Aí tem algumas mensagens que eram mais violentas, que falavam coisas mais sexuais. Eu respondia tudo, era passando pela ideia da ironia, assim, né? Daí era bem na época do golpe da Dilma, então a gente tinha algumas conversas que iam mais para esse sentido, a pessoa era a favor da Dilma sair, daí eu fazia uma brincadeira meio descontraída sobre isso, mas também criticando. Falava um pouco sobre essa cultura do dia a dia, assim, tem umas piadas que eu fazia com a Rede Globo, com os lugares que a gente vai viajar. Tinha um pouco dessa brincadeira que era do cotidiano e, ao mesmo tempo, pensando sobre esses usos da rede, né? Porque que a gente também tem uma maneira de se portar dentro desses espaços virtuais, porque que a gente tem uma maneira de estruturar nossas conversas, porque que a gente não consegue se desvincular de um objetivo também, né? Porque às vezes, normalmente, essa rede, a conversa era para chegar num objetivo, que era encontrar a pessoa e namorar, ou ter algum encontro mais casual, enfim. Então, era um trabalho que aconteceu durante 6 meses. Eu fiz vários prints dessas conversas, depois eu mudei os nomes, tirei as imagens dos participantes para eles ficarem anônimos. E esse trabalho eu exibi numa exposição coletiva que eu estava organizando com o Marcelo Chardozin, que se chamava Selfie. E a gente chamou vários artistas, e esse foi um trabalho que eu fiz para essa exposição, mas que tinha muito a ver com o trabalho que eu estava fazendo, quer dizer, as fotografias que eu estava fazendo para o meu Facebook. E, além disso, eu também estava fazendo um trabalho que era em pintura, estava explorando cores, estava explorando essas figuras que dava para identificar, mas ao mesmo tempo eram meio abstratas. Eu tinha interesse nessa forma meio abstrata que a gente constrói com mancha de cor e que fica entre figuração e abstracionismo. E daí, depois, esse trabalho também foi crescendo, eu comecei a transformar isso num trabalho mais de objeto, com esses retalhos de tecido que eu recebi. Eu pedi para alguns lugares que fazem roupa me doarem os retalhos de tecido e comecei a construir essas pinturas com tecido. Então, aqui são 3 trabalhos. Esse aqui também eu comecei a fazer trabalhos grandes mais recentemente, nos últimos anos, mas eu também fazia em pequenos formatos. Essa questão dos pequenos formatos, para mim, sempre foi onde eu comecei. Também porque eu não tinha dinheiro na época, então eu tinha que comprar as telas pequenininhas, comprar menos tinta, trabalhar com as coisas que as pessoas me davam. Então, eu ia fazendo meio assim, e foi por aí que o meu trabalho nasceu. Aí, depois, com essa questão
dos tecidos que eu fui construindo, e também começando a trabalhar com formatos um pouco maiores, eu comecei também a trabalhar com esses objetos que são tecidos pendurados, comecei a usar essa forma da corda que aparece no meu trabalho de gravura. Então, as coisas, elas vão se contaminando, mas eu também não via muito como juntar elas na época, porque eu achava que as soluções estéticas delas eram muito diferentes para estar numa exposição junta. E, na verdade, foi em 2018, a minha primeira movimento para juntar essas minhas produções, que na época eu via uma coisa ali, outra aqui, outra lá, que me interessava, eu queria fazer tudo, mas não entendia como isso podia entrar numa mesma exposição. E durante essa exposição plurivalente na Casa Baca, que foi a convite do Diego Groisman, ele me convidou para expor lá, e antes da exposição, a gente teve muitas conversas, eu, o Diego e o Andrei Moura, que também estava participando da curadoria e foi o responsável por escrever o texto da exposição também. E foi nesse primeiro momento que eu comecei a pensar o meu trabalho como uma unidade. E começar a entender que eu sou essa pessoa produzindo, eu tenho interesse em tudo isso, mas eles funcionam de certa forma juntos, porque tem algumas questões que perpassam todos os trabalhos, por mais que eles sejam diferentes. Então, a gente começou a construir essa exposição pensando nessa ideia das pinturas, dessas pinturas de carne, ao mesmo tempo desses seres que passam por essa violência, e essas formas que são penduradas. Então, a gente começou a misturar um pouquinho esses universos. Eu comecei também a fazer algumas experimentações fora da galeria. Essas duas da esquerda são formas que eu pendurei no pátio deles com essas cordas. Aí eu botei também essa fotografia no banheiro da Casa Baca, que assim, eu não falei para ninguém, que fosse no banheiro via fotografia, que não fosse não via. E eu fiz também uma instalação sonora, em que era essa sala vazia, com essa luz vermelha baixa, e que eventualmente tu via passos se aproximando, e daqui a pouco tudo parava. Então era uma instalação que eu chamei de iminência, porque parecia que algo ia acontecer e nada acontecia, ou tu ficava com essa sensação que alguém estava se aproximando, e com essa luz um pouco que remete a essa situação de perigo. Então, tinha a ver com esses discursos que eu estava explorando na época também. E, na verdade, a primeira vez que eu expus as minhas fotografias foi realmente com o prêmio da Aliança Francesa. Foi um momento assim, que eu disse, eu vou tentar escrever esse trabalho que eu ainda não mostrei. Daí eu escrevi esse trabalho, o do Tinder, que eu mostrei antes para vocês, e uma desses trabalhos que eu fiz com tecido, que eu considero pinturas com tecido. Eu fiquei muito surpreso, porque eu não achei que eu fosse ser selecionado, porque para mim esse trabalho era muito novo para mim, eu não entendia ainda onde ele se encaixava na minha produção. E eu fiquei super surpresa que eu fui selecionado, daí eu fiz essa parede inteira com esses trabalhos, e foi super legal, porque na abertura, tanto na abertura como durante a exposição, muita gente veio falar comigo, e muita gente não percebia que era a mesma pessoa nas fotografias. Então, quando tinha mediação, as pessoas ficavam super surpresas, e foi super legal, assim, a resposta dessa exposição, e foi com essa exposição que eu ganhei o prêmio da Aliança Francesa, com esses trabalhos. E foi um momento de virada também na minha carreira, assim, porque eu tive a oportunidade de ir para a Europa, que foi a primeira vez que eu fui para a Europa. Então, eu fui em muitos museus, fui em muitos lugares, vi o que estava sendo produzido lá, e, ao mesmo tempo, eu tinha 2 meses para me focar simplesmente no meu trabalho artístico. E com toda a assessoria do espaço, com uma verba para investir em materiais, com um iluminador que estava acompanhando meu trabalho desde o início até o final, então ele sabia exatamente o que eu queria fazer com as luzes, com todo esse espaço do ateliê para mim trabalhar a hora que eu quisesse, porque eles me deixavam a chave, às vezes eu trabalhava até às 5 da manhã.
Então foi assim, uma experiência de imersão completa no meu trabalho, e foi aí que eu consegui desenvolver várias coisas que hoje em dia estão muito bem estabelecidas no meu trabalho. Então foi uma experiência super forte para mim. E um dos marcos para mim dessa viagem foi uma exposição que eu fui em Paris, do Grayson Perry, que é um artista britânico, que é um artista que, exatamente como eu, mas claro, com muito mais trajetória, com muito mais trabalho, com muito mais muito mais encaixado no mundo das artes, né? Ele trabalha com várias linguagens, né? E ele trabalha com essa questão da cor, ele trabalha com cerâmica, ele trabalha com formas visuais que são muito díspares e, ao mesmo tempo, tu olha, o trabalho dele tem uma coerência absurda. E esse trabalho dele me deu esse pontapé inicial de entender que realmente eu precisava juntar o meu trabalho, entender que eu estou fazendo tudo isso e que existe espaço para isso habitar numa mesma galeria. Então foi aí que eu comecei a realmente mergulhar em todas as linguagens, que é o que eu gosto de fazer, de chupar um pouco da cerâmica, chupar um pouco da gravura e misturar tudo isso, misturar todas as linguagens que eu trabalho. E o resultado foi essa exposição que eu fiz lá em janeiro de 2019, em que eu realmente desenvolvi uma grande série de trabalhos em várias linguagens. Esses aqui foram algumas esculturas que eu fiz, e daí eu trouxe a cor para as minhas esculturas, comecei a trabalhar com essa ideia de cores, são esculturas que eram bem maiores do que o que eu estava acostumada a fazer, elas têm 60 centímetros por aí, eu fazia esculturas de 10, 15 centímetros, então para mim foi uma mudança. Eu comecei também a trabalhar com pinturas grandes e com a ideia de luz neon, porque eu sempre gostei de cores neon, então eu comecei a introduzir essa pintura virtual. Eu fazia essas pinturas e colocava luz neon, e ela só se completava como pintura com a luz neon, com essa interferência virtual da luz. Eu também fiz esse caixão, esse sarcófago, na verdade eu gosto de chamar mais de sarcófago flutuante, como uma inspiração de alguns sarcófagos egípcios que eu vi em algumas exposições, que tem essas inscrições dentro, para a pessoa após a morte seguir a vida após a morte, né? Tem muitos sarcófagos egípcios que tinham essas inscrições, e nesse sentido esse sarcófago suspenso tem essas inscrições virtuais de luz e que deixa essa sombra, e que tinha muito a ver com uma situação que eu vivi lá, em que eu perdi uma pessoa que eu amava muito, né? Quando eu estava lá e não tinha mais como ver ela. Então, eu fiz também como uma homenagem a esse momento difícil que eu estava passando, e foi um momento que, ao mesmo tempo, foi super importante para mim como artista, e eu estava super feliz, e eu tinha esse peso dessa tristeza de ter perdido essa pessoa na minha vida. Então, era uma dor que perpassou toda a minha montagem da exposição, e eu fiz esse sarcófago também como uma forma de unir esse momento que eu também estava vivendo. E daí eu comecei a fazer várias experimentações. As fotos não ficaram muito boas, porque esse trabalho da direita era super difícil de fotografar, mas era um trabalho que eu fiz uma pintura num celofane transparente, e trabalhei com essa ideia também de sombra, e com o formato de uma timeline, né, como se fosse um scroll de timeline que tu vai passando, com essas figuras também de carta, né, de cartas de baralho, que tem esse rei, essa rainha, que tinha essas formas mais andrógenas, que eu brincava um pouco com essa ideia de feminino masculino. Eu também fiz um vídeo para essa exposição, com essa frase, "Are you a boy or a girl?", você é menino ou menina, e a resposta é "I am online", eu estou online, né? Então era uma brincadeira também com essa questão de gênero, de identidades, e as imagens do vídeo, eu vou passar rapidinho para vocês aqui o vídeo. Eu vou tentar botar em tela cheia, vamos ver se vai funcionar. Vocês conseguem ver? Tela cheia? Sim?
Eu botei em uma velocidade acelerada, tá? Vamos ver se... Dá para ver assim. Ele não tem som, e são imagens... Eu falo bastante dessa questão de masculino e feminino, de como a gente divide esses corpos, e ao mesmo tempo, como na internet a gente não é mais um corpo, a gente é outra coisa, né? Então, só essas mãos que teclam e que vivem um outro formato biológico. E aqui são várias imagens que eu reuni que têm formatos que parecem sexuais, mas ao mesmo tempo não são nada disso. São, sei lá, casas, fungos, são estruturas arquitetônicas, esculturas, e daí no final também tem uma escultura que é a Vênus hermafrodita, que é a imagem que junta todo esse vídeo. E aqui também tem um videozinho da exposição, e um dos trabalhos tinha essa música. Eu botei em tela cheia, mas não foi. Ah, agora sim. E um dos trabalhos tinha essa música, então ela ficava sempre tocando bem baixinho durante a exposição. A filmagem não está muito boa, ficou meio tremida, mas é só para vocês verem um pouquinho da montagem da exposição. Então aqui era o meu ateliê, e depois também foi a galeria onde eu expus, era o mesmo espaço. E a luz foi super bem trabalhada, assim, com o iluminador. Essa é a última parte que eu vou mostrar para vocês agora, foi uma instalação que eu fiz fora da galeria. Então, voltando aqui para minha... Então, agora eu mostrei já o vídeo, aqui tem outras fotos. E aqui foi a instalação que eu fiz fora da galeria, em que eu botei essas formas de redes aplicativos, né, de internet, e botei eles suspensos nesse espaço para pensar um pouco essa questão de qual é o espaço que a gente está habitando agora, né? Porque eu estava num espaço que era super antigo, que inclusive não tinha internet no lugar que eu estava trabalhando, e ao mesmo tempo eu estava trabalhando com temáticas de internet, de gênero, de formas corporais, como a gente entende essas formas corporais humanas, e como a gente entende também essa entrada das redes virtuais na nossa vida. Então, eu pendurei esses logos que dão um contraste super grande com essa questão arquitetônica do espaço, né, do Centro Intermundo. Então, foi super legal. E, claro, com todo o suporte da equipe de montagem deles, então foi super legal que eu podia focar simplesmente no meu trabalho artístico e sabia que eles iam fazer a montagem, que eles iam fazer a iluminação que eu pedisse, então tinha todo esse aporte que aqui é mais complicado da gente conseguir em alguns espaços, né? Porque a gente não tem tanto suporte como artista para fazer instalações desse tamanho com pouca verba, dependendo do espaço. Então, o que aconteceu foi que quando eu voltei para Porto Alegre, no próximo prêmio da Aliança Francesa, né, de 2019, eu ganhei de 2018, eles me convidaram para fazer uma pequena mostra com os trabalhos que eu desenvolvi lá. E eu montei daí, como meus trabalhos tinham ficado lá por causa que a exposição seguiu quando eu voltei para o Brasil, eu montei algumas versões menores dos meus trabalhos de escultura que eu tinha feito lá. Fiz eles de parede, né? Eles ficaram na parede. Aí eu fiz esse vestido pintado com a luz neon, e fiz algumas adaptações, algum trabalho que era derivado do que eu tinha desenvolvido lá. E esse trabalho estava ali na Prefeitura de Porto Alegre, na Galeria da Fonte, né? E essa experiência foi bastante marcante para mim, porque quando eu fui conversar com a coordenação de arte, né, eles tinham me pedido para... eu ainda não tinha feito os trabalhos para me cuidar um pouco
com essa temática e tal, que tinha mais a ver com corporeidade, com sexualidade, com gênero e tal. Mas eu disse, olha, eu vou fazer o meu trabalho porque foi isso que eu desenvolvi durante a minha residência lá. E no dia da abertura, quando eu estava recém-montada a exposição, eu estava me vestindo para ir na abertura, eu recebi uma ligação e me foi pedido para tirar as minhas esculturas dessa exposição. E daí foi super chocante para mim esse momento e tal. Daí depois a gente conversou melhor e daí no fim a gente acordou que só ia ser tirada essa primeira escultura, que era essa aí que está na tela maior. E daí durante a abertura, então, eu resolvi tirar a escultura, mas deixar toda a estrutura que prendia a escultura na parede. E daí as pessoas chegavam, perguntavam, daí explicavam o que tinha acontecido, e daí colocaram essa plaquinha de censurado. Eu fui na exposição, quando eu voltei, estava com essa plaquinha de censurado. E no outro dia, então, eu recebi várias ligações da Zero Hora, do G1, me perguntando o que tinha acontecido, e isso acabou gerando um grande movimento naquela época na arte, porque não tinha sido um caso à parte, estava acontecendo várias censuras das artes visuais naquela época. Recém tinha acontecido o Queer Museu, um ano antes, e também teve aquela censura dos quadrinistas, da exposição dos quadrinistas, que eles tiraram todas as obras. Então, foi um momento de bastante discussão sobre as artes visuais e a ideia da censura, porque a gente pode mostrar por que a gente deve mostrar o que a gente precisa mostrar, por que a gente censura, qual é os critérios da censura. Então foi um momento de bastante discussão sobre isso. Eu dei várias entrevistas na época, e também o Guilherme Maltoni, que é um historiador da arte, filósofo, ele também escreveu um texto super legal na época, a partir desse caso da minha retirada da minha escultura, mas falando de vários outros casos que estavam acontecendo e falando um pouco de história da arte também, por que em várias épocas existe a censura e criticando essa censura na arte. Foi super legal porque esse texto foi para Zero Hora, e na versão digital ele teve vários comentários de gente assim dizendo, isso aí tem que censurar mesmo, isso não tem que estar na galeria. E depois ele fez um outro texto respondendo os comentários que fizeram a partir do texto dele, porque respeitar a arte. Foi super legal o trabalho dele. Se vocês tiverem um tempo e tiverem interesse, vale a pena pesquisar. E aqui eu trouxe então um pouco do que eu estou desenvolvendo agora, tá? Eu continuo desenvolvendo meus trabalhos em cerâmica. Agora estou misturando um pouco com esses novos suportes em metal, fazendo algumas experimentações, misturando cores. Eu também estou trabalhando muito com essa ideia de colagem digital. Esse é um trabalho que eu fiz em 2019, começou em 2019, que eu fiz um Instagram falso de viagens, em que eu colava minha cabeça eu colava meu corpo em várias situações de viagem e fingia que eu estava viajando pelo mundo. Então, eu fui pegando fotos de blogueiras e me colava no lugar delas, eu pegava uma foto que não tinha nada, me botava lá meu corpo lá, e fiz esse grande Instagram de viagens para brincar um pouco com essa ideia desses Instagrams que tem um número milionário de seguidores, né? Tem 10 mil seguidores e as pessoas sendo bonitas na internet, tirando fotos maravilhosas. Então, era um pouco para pensar também como a gente consegue construir uma vida completamente falsa ou completamente visual dentro do ambiente virtual, né? Porque esse ambiente virtual, como identidade, me interessa muito, tem me interessado muito na minha pesquisa poética. E eu sigo com essas colagens digitais para várias imagens. Eu vou coletando imagens e vou colando minhas cabeças nessas imagens. E tenho feito várias dessas imagens. Então, eu gosto bastante dessas imagens que são mais estranhas, que são imagens vintage, às vezes dos anos 50, 40. Eu pego algumas da Life Magazine, que tem imagens super legais, e vou fazendo essas montagens. E estou seguindo fazendo isso. E um outro projeto que também surgiu na pandemia é a nossa revista Fracasso, que agora até foi indicada para os açorianos.
A gente começou, eu e mais 7 artistas formados no Instituto de Arte, a gente começou a fazer uma publicação online. Como as galerias estão fechadas, a gente há muito tempo queria fazer um trabalho juntos, porque a gente é amigos há muito tempo, é um grupo de amigos artistas. A gente resolveu fazer essa publicação que se chama Fracasso, que é o nome do nosso grupo de amigos, que a gente se chama Fracasso, mas também para entender que o fracasso ele faz parte da nossa vida, ele é uma maneira mais descontraída de lidar, que a gente está sempre buscando sucesso como artista, né? Mas a nossa vida também é permeada por fracassos e está tudo bem. Então a gente fala um pouco de arte, do cotidiano durante a pandemia e também surgiu como uma forma de escoar os nossos trabalhos que estavam sendo produzidos durante a pandemia e, ao mesmo tempo, trabalhos que normalmente a gente não vai expor numa galeria de arte, porque são trabalhos mais casuais, ou desenhos que a gente faz que não seguem uma série ou uma grande narrativa da história da arte que entre, uma grande narrativa da nossa arte que possa entrar numa galeria. Então, são trabalhos mais, digamos, despretensiosos, e que a gente reúne tudo isso nessa publicação. A gente já está na 8ª edição agora. A gente fez 4 edições no ano de 2020 e agora esse ano a gente vai fechar o ano com 5 edições. Elas são produções bimestrais e elas começaram num ambiente virtual. Vocês conseguem, se vocês entrarem no nosso Instagram, é Revista Fracasso, @Revista Fracasso. Ali vocês conseguem acessar todas as revistas virtualmente, mas a gente também começou a fazer a edição impressa. Agora, inclusive, a gente vai estar na Feira da Papeleira no fim do ano, então vocês estão convidados a participarem lá, se vocês quiserem chegar na nossa banquinha e conhecer. E a gente também tem essa produção para o Instagram. Além da revista, a gente faz trabalhos especiais para o nosso Instagram e a gente está sempre atualizando essa rede, que é a rede que a gente utiliza para divulgar o nosso trabalho mesmo, para divulgar as novas edições, para divulgar os outros trabalhos que a gente está fazendo. Então, é um trabalho que está seguindo bastante forte, que tomou muito espaço da minha produção agora durante a pandemia. E é isso. Na verdade, o que eu trouxe para vocês é um pouquinho da minha trajetória. Eu vou abrir agora, então, como a gente começou 10 minutinhos depois, eu vou abrir agora 10 minutinhos, se a Lise me permitir, para a gente dar uma conversada. Muito obrigado. Vou parar meu compartilhamento e agora a gente pode conversar um pouquinho. Não, com certeza, Davi. Eu te dou os parabéns por ter uma variedade tão grande de técnicas e materiais, é muito interessante isso. E eu vou abrir as perguntas, tá? Vou aproveitar que eu sou a mediadora e abrir as perguntas. Eu queria saber, tu usa tantos materiais diferentes, se esses materiais e essas técnicas diferentes têm alguma influência no conceito do teu trabalho. Tu faz, né, a coisa da pintura com tecido e a pintura com tinta é bem diferente. Se isso tem alguma influência. Sim, eu acho que a materialidade, na verdade, o conceito e a materialidade, na minha visão, elas não se separam. É claro que eu comecei com uma técnica, mas as técnicas elas vão entrando no meu discurso poético também. Eu vou te dar um exemplo que é o mais palpável que eu consigo imaginar. Quando eu comecei a fazer cerâmica, eu não conhecia nada de cerâmica, eu comecei a fazer os meus servinhos de cerâmica e deixa eu voltar aqui para as imagens. Deixa eu compartilhar aqui de novo. E eu não sabia que na técnica de cerâmica a gente tinha que ocar as peças. Eu não sabia. Eu achava que era modelar e botar no forno. E eu descobri que, porque elas explodem, por esse risco também violento delas explodirem, a gente tinha que abrir elas e ocar. E quando eu abri minha peça e comecei a ocar ela, eu comecei a tirar aquele conteúdo de dentro dos meus servos e aquilo me deu um estalo, assim, porque isso tinha muito a ver com o que eu estava fazendo nas minhas gravuras, que era esse servo que
sofria essas violências, que era esvaziado, que era machucado, e ao mesmo tempo que ele tinha uma finalização super delicada por fora, por dentro, quando eu fazia socagem, ele ficava completamente tosco, porque eu usava aquela ferramenta que vai tirando, então ela machuca a peça por dentro e fica aquelas rasgas da ferramenta. E isso me deu um começo para pensar como eu podia trazer isso para minha representação dentro das gravuras. Então, eu comecei... Aqui não tem algum exemplo mais palpável, deixa eu ver. Aqui eu não trouxe. Mas eu comecei a representar, fazer esses desenhos dos cervos com essas ocagens também. Eu comecei a criar cervos cortados, em que eles tinham essa parte aberta, que aparecia a parte de dentro, que aparecia essa coisa da ocagem do trabalho. Nas minhas pinturas também, eu comecei a fazer essas pinturas vermelhas. E daí eu comecei a trabalhar com os tecidos, né? Eu estava trabalhando com os tecidos já tinha uma coleção de tecidos. Daqui a pouco eu comecei a selecionar só os tecidos vermelhos, fui separando eles. E daí, nesse sentido, eu fui vendo que eles tinham essa sensação de parecer uma coisa de carne, e que tinha a ver com essas novas representações que eu estava fazendo dos cervos em esqueletos, cervos já abertos. Então, eu comecei a trazer também essa primeira gravura que eu fiz, por exemplo, que é o cervo enforcado, eu trouxe para essa nova... para esse novo formato, que é os tecidos pendurados com essa corda. Então, na verdade, os sentidos dos materiais, eles vão entrando também na minha representação. É um pouco dos dois, tanto a representação entra na materialidade, eu vou a partir da representação procurando materiais que eu consiga lidar com isso, quanto ao contrário, daqui a pouco eu descubro numa técnica alguma coisa que entra no meu conceito. E claro que o trabalho, o discurso, ele vai se construindo. Tem coisas, por exemplo, o meu pensamento que o meu trabalho é sobre reprodutibilidade, me surgiu há 2 anos atrás, mas eu estou trabalhando com isso há mais de 8 anos. Só que a gente não vai percebendo, porque é tão entranhado no nosso trabalho que a gente ainda está... Eu ainda estou em eterna construção do meu discurso. Eu acho que o meu trabalho artístico é isso. A gente está produzindo e está sempre tentando descobrir quais são as palavras-chave do nosso trabalho, talvez. Como é que ele se comunica, principalmente no meu trabalho, que é uma variedade absurda de materiais e de técnicas. Que, claro, existem muitos artistas que também fazem isso, né? Mas, para mim, foi sempre uma grande questão. Por que eu trabalho com tantas técnicas e como juntar tudo isso num trabalho coerente ou abraçar a incoerência, né? Abraçar a incoerência e dizer, é isso aí. A Rejane tem uma pergunta. Rejane, vai lá. Oi, bom, vou falar. Olá. Eu assim, ó, eu cheguei um pouco atrasada, eu não sei o início da fala do David ou Davi, eu não sei como é que ele chama, porque eu não escutei. É Pode ser os Davi? dois. Pode ser os dois. Eu estou simplesmente assim, ó, apaixonada pelo teu trabalho, encantada com a tua fala, emocionada com o que tu disseste, tudo. Assim, ó, eu estou vendo um artista de grande talento na minha frente que eu não conhecia. Então, assim, uma grande honra. E lembrando, né, essa tua estada pela França, e eu fiquei pensando, eu tive também essa oportunidade de morar lá, eu sei o quanto é forte tudo isso, né? O quanto a gente se enche de conhecimento. E eu queria te perguntar nesse sentido, foi muito forte para ti? Foi realmente... Tu sente que teve uma virada ali na tua vida? Olha, com certeza teve uma virada na minha vida, porque, na verdade, quando eu estive na França, eu tive também a oportunidade de ir para Roma, para Berlim e para Ai, Espanha. Então, consegui ir uau. em muitas galerias e ver trabalhos que aqui, primeiro, ver trabalhos que são já do grande cânone das artes visuais, ver pessoalmente
é uma experiência absurda, assim, por exemplo, para mim, ver Matisse pessoalmente foi um choque, porque ver aquela materialidade da tinta, ver as cores da tinta, é uma coisa, assim, que não tem explicação, é ótimo que a gente consiga ver, mesmo estando longe, a partir das reproduções, mas é outra coisa ver ao vivo, e ao mesmo tempo eu consegui ver artistas contemporâneos trabalhando com verbas milionárias, né? Porque lá eles têm exposições realmente de outro porte financeiro, e gente que eu nem fazia ideia trabalhando com formas novas, com formas de expor novas. Claro que aqui a gente vai pesquisando, vai descobrindo virtualmente, mas foi chocante ter o meu corpo numa instalação de 16 metros, por exemplo. É uma outra sensação e que ainda está reverberando em mim. Tem muitas coisas que ainda estão reverberando no meu trabalho. Eu comecei a desenvolver um trabalho pensando em vídeo, pensando também em sustentabilidade, um pouco. Eu comecei a desenvolver um pensamento sobre sustentabilidade também. O que eu posso ou não quero também deixar como legado da minha existência como artista, o que eu quero e o que eu não quero deixar, né? Porque às vezes tem técnicas Nossa, que são David. super tóxicas. Isso virou uma grande questão no meu trabalho. É um problema que eu estou ainda me debatendo como resolver. Tem Em muita coisa relação às reverberando. gravuras, que fala do material tóxico das gravuras, né? Não só das gravuras, mas a própria cerâmica. No momento que tu queima uma cerâmica, ela Sim. fica para sempre. Então, Uhum. qual é a minha responsabilidade em queimar uma cerâmica? Qual é a minha responsabilidade? Claro que, como artista, eu quero deixar algumas coisas assim, mas existem exercícios que, por exemplo, eu quero fazer e depois eu quero que eles não fiquem É como aquilo. legado, né? É uma Uhum. questão que, assim, eu estou compartilhando com vocês, mas eu ainda não tenho uma resposta para dar, mas é uma coisa Claro. que começou a nascer em mim, que, claro, tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo agora, né? De pensar essas questões que estão super fortes, mas toda essa experiência de vivência de arte e todo o aporte também que eu tive como artista lá em La Rochelle, que foi o lugar que eu fiquei e que eu produzi durante esse tempo, tem sido um grande pilar da minha vida como artista. Claro que não tem comparação eu antes e eu depois, porque foi uma experiência realmente muito enriquecedora. David, com certeza, tu comentaste daquele artista inglês que tu admira, né? Eu vi aquela Grace tela também O'Perry, dele sim. ao vivo em Sheffield, onde minha filha está Uhum. morando. E eu quero te ver também, se Deus quiser, por aí, pelo mundo. Ai, Tem que estar, tomara. se Deus quiser. É muito Pois é. profundo tudo, é muita responsabilidade. Tá se vendo assim que tem um artista aí com consciência, né, do que está fazendo, da produção, da responsabilidade, das questões que quer colocar para o mundo, do que quer deixar como legado para o mundo, né? Lindo, Muito lindo. obrigada, Parabéns, hein? Regiane. Parabéns, parabéns. Obrigada. Espero que a gente fique com essa fala toda tua gravada, porque gostaria de poder reescutá-la e também de passar para outras pessoas que pudessem Ai, que ouvir. legal. Obrigado. Muito Acho que a lindo, Lizzie está parabéns, gravando, querida. sim. Eu acho que sim, né? Bom, vou dar abrir espaço para os outros. Meu celular Ok. está acabando a bateria. Ai, ok. Eu acho que a Laura perguntou quem são os outros artistas da revista Fracasso. A Laura Eu queria... não falo. A gente tem uma apresentaçãozinha, mas agora eu não consegui abrir aqui, mas eu vou falar então. É a Gabriela Losegres, a Cláudia Praz, o Calvin Meister, Alice Brauvers, o Cadu Peixoto, a Nina Grieco, eu, e tá faltando uma pessoa, a Rafaela da Rocha. São 8 artistas. Então tá. Se tu quiser, depois entra no nosso Instagram, que a gente tem ali, tem uma postagenzinha que a gente diz quem somos. E daí tem todo o nosso currículo, tem quem a gente tem um desenho que a Gabriela fez, é um material bem visual. Obrigada. Então tá. Eu só queria, eu acho que a Regiane, assim, e a Lizzie
os comentários delas, né, eu acho que reverberam muito, eu acho que tu conseguiste não uma unanimidade, né, mas assim, eu acho que tu mostraste tão bem o teu trabalho, né, ele passa as coisas que, eu acho que os teus comentários, né, e a profundidade, assim, porque posso falar, né, Davi? O Davi foi meu aluno no primeiro semestre de desenho e ele já era super determinado, assim, disse que não desenhava, mas eu me lembro de um desenho, nunca esqueci um desenho que era um astronauta, uma coisa assim, que tu fizeste grandão no papel, sim, né? sim. E aquele desenho me marcou, assim, né? Aquelas coisas que a gente não sabe muito bem por quê, né? Eu tenho Que essa legal. memória. E tenho acompanhado, assim, claro, de longe, né? Sabia do teu prêmio da Aliança Francesa, e acho o teu trabalho, assim, também Tu trabalha com muitos materiais, mas me parece que não existe excesso, né? Existe, assim, uma coisa muito crucial no teu trabalho, assim, quase que cirúrgica, né? Assim, eu não conheço teu trabalho, conheço pouco, né? Vi aquelas fotografias acho que foi no gasômetro, né? Isso, foi no gasômetro. Vi algum, né? Vi o da Aliança, não me lembro, assim, mas acho que a tua mostragem aqui só dá vontade de, né, quando for possível, te ver também o teu trabalho assim ao vivo, acho que. Mas eu achei muito complexo, mas ao mesmo tempo assim, isso me pareceu, né, tão seguro e tão bom de olhar, né? Porque e daí tu vem e fala desse discurso assim da questão do meio ambiente, né? O que eu vou fazer, né? Às vezes a gente faz uma montanhada de coisas e depois diz, mas e agora? Nem na casa da gente a gente quer, né? Então, eu acho que é muito coerente o teu trabalho com a tua pessoa, né? Assim, é muito, muito sério e muito estético, muito visual, assim, e tu está colocando, né, muitos questionamentos em todos nós, né, da tua pessoa, né? Então, acho que só queria te parabenizar e agradecer muito, né, de tu ter vindo falar com a gente aqui, tá? É uma contribuição muito grande a tua. Muito obrigada, Davi. Obrigado, Laura. Obrigado por esse comentário maravilhoso. Não sei se alguém mais quer perguntar, eu não quero ocupar o tempo do Davi também, né? Que a gente... Alguém mais tem uma pergunta? Bom, acho que o povo ainda está digerindo tudo que tu mostrou, Davi. Então, eu vou encerrar agradecendo muito, Davi. Olha, sinceramente, é um trabalho muito rico, muito fértil. Nossa, é surpreendente, assim, como a Laura estava falando, são muitas linguagens, muitos materiais, mas a gente vê, se tu não vê, a gente vê uma linha condutora bem forte, né? Meus parabéns, muito obrigada por estar com a gente hoje, tá? E vamos seguir por aí. Vamos Obrigado pelo convite, Laura, Lise e todo mundo. Obrigado por estarem aqui hoje também, me ouvindo. Super especial para mim também poder estar aqui. E fico à disposição para outros convites, quando vocês precisarem, quiserem me chamar. Eu adoro, vocês sabem que eu adoro a Chico. E é isso. Nos avisa quando tiver à disposição, por favor. Vou avisar, pode deixar. Eu vou começar a te seguir. Já vou ser tua amiga. Inclusive agora vai abrir uma exposição minha agora sexta-feira, mas é em Caxias do Sul. Tá. Quem estiver por ali, vai ser no Centro Cultural da Prefeitura ali. Sim, muito bacana. Eu acabei de compartilhar no meu Facebook, no meu Instagram, ainda vou compartilhar agora. Mas se vocês quiserem, podem me seguir ali no Instagram, no Facebook, eu estou sempre colocando as novidades do que eu estou participando, ou de outros amigos também, artistas. Aí, se vocês quiserem, fiquem livres. O meu nome daí é @DaviSecom, com D no final. David Secom, Oi. Gostaria de dizer que tu é uma usina de criatividade, guri. Obrigado, adorei. Vou te seguir também e divulgar. Por favor. Obrigado, Alzira. Tchau.
Então tá, gente, agradecemos a todos. Tchau. Tchau, então, Tchau, gente. Boa obrigada, noite. Davi. Obrigada, Obrigado. Davi. Boa noite. Cada vez mais Obrigado. bonito esse guri. Ai, maravilhoso. Beijo, Obrigada. tá? Um Parabéns beijo. pela obra. E obrigada por ter Obrigado. vindo. A Obrigado nós. pelo convite. Um A, beijão a bem li- grande. a tudo live, de bom. a live foi gravada, vai estar no nosso Facebook Ai, e que no Joia. nosso Instagram, tá? Maravilha. Então tá. Parabéns Parabéns ao Davi. Parabéns, Chico. Tchau. Estamos Beijo, aqui gente. fazendo. Beijão. Beijo, Liz. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada, Davi. Eu vou desligar aqui, aí cai todo mundo, tá? Tá bom. Tchau. Obrigada, Tchau. Lizzy. Obrigado pelo convite.